Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo? De sábado o negócio hoje tá fervendo, tá? O sistema tá nervoso, todo mundo juntinho, misturado, louquinho para derrubar Jair Bolsonaro, como a gente sabia que aconteceria à medida que 2022 fosse se aproximando, né? Pois é, várias movimentações aí, vou mostrar tudo para vocês, tá? Além desse tema, a gente vai falar também sobre a politização infeliz da tragédia ocorrida com a cantora Marília Mendonça. Vamos começar aqui, pessoal, falando a respeito do Sérgio Moro, tá? Vocês sabem, ele vai se filiar ao Podemos no próximo dia 10 e deve oficializar sua candidatura à presidência da República. De alguma chance do Sérgio Moro ganhar? Ínfima. O cara tem um carisma de um abacate transgênico, de uma samambaia seca. Não dá. Quem já viu o Sérgio Moro falando, imagina como seria um comício do Sérgio Moro, por exemplo. Aquela voz de pato fanho, né? Imagina ele num debate. Um debate com o Jair Bolsonaro. Ia ser engolido, sem dó nem piedade. Já falei aqui várias vezes. Ele perde até pro cabo da Ciolo no debate. Tá? Mas ele é o candidato hoje do sistema. Porque ele já percebeu, o sistema já percebeu que não tem como a esquerda ganhar. Então eles precisam da tal da terceira via. Eles precisam levar o Sérgio Moro para o segundo turno, contando que a esquerda, tendo que escolher entre Moro e Bolsonaro, vai escolher Sérgio Moro. Tá? Agora vamos lá, vamos começar com as coisas que são ligeiramente engraçadas, tá? Sérgio Moro está se movimentando para atrair as Forças Armadas para o lado dele. Ele vai convidar generais para a filiação, para a cerimônia de filiação dele, do Podemos. Aí eu queria esclarecer uma coisa para vocês, tá? Muita gente diz, o Exército tem muito general melancia. É verdade, tem um monte mesmo. Mesmo assim, continuam sendo uma minoria, tá? Quem com certeza vai comparecer? O Santos Cruz. Santos Cruz. Que para mim nem general mais é. O Santos Cruz nem conta mais como general. Aí teve outros aí, deve ter mais uns 2 ou 3 que vão comparecer, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa é você angariar o apoio de meia dúzia de generais. Outra coisa é você conseguir o apoio das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Isso aí é impossível do Sérgio Moro conseguir. Mas deixa ele tentar. Se ele conseguir que 2 ou 3 figuras ali, o Santos Cruz mais uns 2, façam campanha para ele, ele pode tentar passar a impressão de que ele tem, que as Forças Armadas estão divididas e tal, que ele conta com o apoio de parte das Forças Armadas. Mas nós estamos aqui para esclarecer tudo isso. Com toda a certeza do mundo, o Braga Neto também ia se manifestar nesse sentido, o Paulo Sérgio, todos o general Augusto Heleno, todos eles iriam se manifestar e isso aí seria esclarecido em 2 tempos. Tá? Mas existe essa tentativa do Sérgio Moro. Pato fanho, meu amigo, você não cansa de passar ridículo, né? Mas, partes engraçadas à parte... Vou ter que interromper o vídeo porque chegou gente aqui. Era a minha secretária, pessoal. Sim, ela trabalha aos sábados por escolha dela, tá? Não sou eu que mando ela trabalhar sábado, não. Hoje eu ia dizer que eu estou explorando a minha funcionária. Mas vamos lá, galera. Tem essa parte engraçada, que é o Sérgio Moro convocando os militares, e tem a parte que é um pouco mais séria, né? Veja essa notícia aí. Vocês com certeza já estavam sabendo que o Dallagnol iria deixar o Ministério Público Federal, né? E ingressar na carreira política. Política ele já faz há muito tempo. Agora ele vai fazer isso oficialmente e legalmente, né? E adivinhem qual é a aposta, né? Qual seria o partido a qual ele se filiaria? Logicamente é o Podemos, né, pessoal? E aí a chapinha Moro-Dallagnol está formada, né? Então, o candidato a vice-presidente do Sérgio Moro já está definido, é o Deltan Dallagnol. Houve essa movimentação toda de bastidores, para fazer com que o Dallagnol deixasse o Ministério Público e pudesse entrar na carreira política oficialmente, e assim se candidatar a vice-presidente da República na chapa do Sérgio Moro. Vocês estão vendo que eles estão tentando montar uma equipe que passe a impressão para a população de ser também um certo tipo, representar um certo tipo de antagonismo em relação à esquerda, em relação ao PT. Porque, como eu já disse aqui no começo do vídeo, a esquerda não tem chance, eles sabem disso.
Então, o que poderia ser mais antagônico à esquerda, além do Jair Bolsonaro, do que a Lava Jato? Pois é, e aí vocês têm os dois pilares da Lava Jato: o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Houve um processo de convencimento, Dallagnol aceitou o desafio, deixou o Ministério Público e daqui a alguns dias, algumas semanas talvez, de repente até 1 ou 2 meses, ele será anunciado como candidato a vice-presidente da República na chapa do Sérgio Moro, tá? Então vocês estão vendo que a movimentação é muito forte, a movimentação é muito grande. Para formar, eles perceberam, tiveram essa percepção, diria até tardia, mas esperta, né, de que a esquerda não vai ter chance. E para derrubar o Jair Bolsonaro, eles precisam sim dessa terceira via. E aí você tem que dar uma bombada nessa terceira via, porque não vai ser o João Amoedo, não vai ser o Eduardo Leite, não vai ser o João Dória. Você tem que criar um antagonismo forte com o PT. E a única opção que eles têm é o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol trabalhando juntos e tentando angariar aqui e ali um general ou alguma outra figura que originalmente estaria colada ao conservadorismo, né? Ao governo Jair Bolsonaro, como foi o caso do Santos Cruz, né, que é um ex-ministro. Vocês devem se recordar também da reunião que aconteceu do Sérgio Moro, do João Dória e do Mandetta. Então, podem ter certeza de uma coisa também: Mandetta de mãos dadas com o Sérgio Moro, um outro ex-ministro do Jair Bolsonaro. E aí eles podem usar essas duas figuras, o Santos Cruz e o Mandetta, como dois arrependidos, que estiveram lá dentro, que viveram o governo Jair Bolsonaro, viram que era uma podridão, que estava tudo errado, que não concordavam com aquilo e que agora estão juntos com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol porque ele é a pessoa certa para mudar o Brasil e livrar o país do comunismo. Esse vai ser o discurso, tá? Então, se preparem. No meio de tudo isso, tem o depoimento do Jair Bolsonaro à Polícia Federal. E foi muito forte, porque ele afirmou, com todas as letras, que o Sérgio Moro disse que aceitaria o Ramagem lá atrás, na direção da Polícia Federal, desde que o Jair Bolsonaro prometesse a ele a vaga no STF, que depois viria a ser ocupada pelo Cássio Nunes. E aí, a gente entende todo o processo, né, pessoal? A gente entende perfeitamente o que aconteceu. Isso derruba, joga por terra qualquer narrativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Primeiro, né, porque na prática a Polícia Federal está subordinada à presidência da República. Então é meio que ridículo você dizer algo nesse sentido, né? A própria previsão constitucional de atribuir ao presidente da República a escolha da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal já é uma prova disso, mas narrativas são narrativas, né? E aí vocês veem que o Sérgio Moro concordava com o Ramagem desde que ele fosse enviado para o STF. Ed, as pessoas vão dizer que o Bolsonaro está mentindo, a Cruzoé, né, o Felipe Moura Brasil já está lá mentindo, dizendo que o Bolsonaro está mentindo, quer dizer, ele está mentindo, mas dizendo que o Bolsonaro está mentindo. Pessoal, é o seguinte, vocês querem saber quem é o Bolsonaro de verdade? Quem é o Bolsonaro? Reunião ministerial. Reunião ministerial. Vocês vão lá, assistam aquela reunião ministerial que nunca deveria ter sido divulgada, Bolsonaro nunca gravou aquilo ali com a intenção de soltar, e vocês vão ver quem é o Jair Bolsonaro, e ele é exatamente a mesma pessoa que nós conhecemos. Agora, lá, vocês também vão conhecer o Sérgio Moro. Um sujeitinho fraco de caráter, que inclusive deixa a reunião antes do fim. Aquilo ali mostra quem fala a verdade e quem mente. Aquela reunião ministerial. Tá? Então, eu confio plenamente na declaração do depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. E, gente, vamos combinar, né? Vamos combinar. Faz todo sentido do mundo o Sérgio Moro querer ser ministro da STF. Né? Então o cenário é esse. A terceira via, percebendo que os personagens escolhidos a priori não têm a menor chance, a esquerda também percebendo que não tinha mais a menor chance, aí você percebe
Lula desistindo de candidatura, Datena desistindo de candidatura, Ciro Gomes desistindo de candidatura, deixando tudo para os pangarés. Vai sobrar Guilherme Boulos, vai sobrar Simone Tebet, e mais Marina Silva, que vai subir aí, sair de algum bueiro a qualquer momento. E aí vocês juntam tudo que é possível para tentar criar um antagonismo contra o PT em um pacote só. Lava Jato e ex-membros do governo Jair Bolsonaro, né, que deixaram o governo. Né? Então, o cenário é esse. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, tá? E por fim, pessoal, vamos conversar rapidinho aqui a respeito da questão da Marília Mendonça, para não ser acusado também de fazer a mesma coisa que essas pessoas estão fazendo. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, descansa em paz, só isso. Não vou mentir, não vou dizer que era um grande fã dela. Eu sabia quem era a Marília Mendonça, já tinha ouvido falar dela assim, mas eu não sou uma pessoa que escuta sertanejo. Não estou falando mal de sertanejo não, gente. É porque a gente tem os nossos estilos musicais que a gente gosta mais. O sertanejo não é um deles para mim, né? Não estou julgando o estilo, não. Né? Mas eu não conhecia a obra da Marília Mendonça. Ontem eu fui escutar e vi que ela realmente tinha uma voz maravilhosa. Era uma grande cantora que, infelizmente, nos deixou nesse acidente de avião. E como não poderia deixar de ser, estão politizando a morte dela. Né? Eu vou mostrar esse print aí para vocês, de um perfil do Twitter, fazendo aquele malabarismo retórico, né, para tentar atribuir ao Jair Bolsonaro a culpa por tudo isso. Já teve jornalista cobrando manifestação pública do presidente Jair Bolsonaro. Né? O meu posicionamento é o seguinte, tá, pessoal? Eu vi muita gente dizendo, primeiro, que a Marília Mendonça apoiava o presidente, e eu vi algumas pessoas dizendo que ela era contra o presidente. O fato de eu não saber e de existir essa discussão já anula, né, qualquer tipo de politização válida da perda dela. Porque se não era uma coisa tão clara assim, é sinal de que ela não se metia nisso com veemência. E quando acontece isso, não dá, gente, para politizar, sabe? É uma coisa... Não é humano isso. É um desrespeito ao luto da família, né? Então, para mim, não interessa se a Marília era a favor ou era contra. Se existe essa dúvida em relação a isso, ao posicionamento dela, é sinal de que ela não era ativista, ela não era militante. Tá? Então, eu acho que todos os espectros políticos devem se manifestar. O presidente se manifestou, várias pessoas do entorno do governo do Jair Bolsonaro se manifestaram, sabe? E aí, mas sem tentativa de politização, apenas um lamento pela perda. Mas, infelizmente, jornalistas, perfis de redes sociais politizaram isso, inclusive chegando a esse ponto absurdo de atribuir ao presidente da República a culpa pelo falecimento, pela tragédia, né? E o decorrente falecimento da Marília. Né? A se lamentar também profundamente a postura da Rede Globo, que anunciou que a Marília, ao vivo, tá, em um plantão, que a Marília tinha sobrevivido ao acidente, sendo que não havia nenhum indício disso. Né? Esse é o jornalismo que dizem, né, que nunca é questionado por agências de checagem, né, por tribunais superiores. A Globo, a dona da verdade. De acordo com a Globo, a defesa dela é que ela teria recebido essa informação de assessores. Os assessores estavam lá presentes? Eles estavam lá? Eles falaram com a Marília Mendonça ao telefone? Olha, eu estou aqui dentro do avião, eu sobrevivi. Só quem estava lá naquele momento eram as equipes de resgate. E as primeiras pessoas que conseguiram entrar no avião, constataram o óbito da Marília Mendonça imediatamente. Ela faleceu na queda do avião. Mas a Globo é referência de jornalismo para essas mesmas pessoas, né, que dirigem essas agências de checagem, que nunca questionam a Rede Globo, a Folha de São Paulo. Pois é. Tá aí mais um exemplo, né, do semi-profissionalismo, para ser bem bondoso, tá? Semi-profissionalismo da Rede Globo de televisão, do Sistema Globo de comunicação. Tá? Então fica aqui meu pesar, né, minha lamentação, minha tristeza pela perda da Marília Mendonça, minhas condolências à família da cantora. E triste, ela tem um filhinho pequeno de 1 ano e meio, se não me engano, entre 1 ano e meio e 2 anos, que vai crescer sem a presença da mãe, mas com certeza a obra que ela deixou vai permear a vida dessa criança, e
ele vai saber muito bem quem foi a mãe dele. É isso. Então, à tarde, se preparem. Primeiro episódio, Todo Poder Emana do Povo. Um forte abraço e a gente se vê por aí.